sim, agora vamos conhecer o Lucas Nelson e me conte mais um pouco da sua trajetória. Bom, eu sempre gostei de ler. Desde os meus 13 anos eu sempre gostei de ler. Mas eu não saberia qual a função da leitura. Porque muitas pessoas falam, você pode viajar pelo mundo da leitura. Mas eu ficava buscando, que viagem é essa? Até que eu li uma frase muito interessante que contava que livros são óculos. Você enxerga a realidade de uma outra forma e você fica precavido de muitas situações pelas quais, se você passasse sem a leitura, você não saberia. E eu vinha de uma família tradicional no costume de querer ter profissões já agrupadas na família, né? Medicina. Quem não sonha, por exemplo, principalmente para um pai, saber que o filho é doutor, né? É médico. E eu vinha com esse intuito de, desde criancinha, lia, gostava de estar nos livros, na experiência, mas eu permanecia com a trajetória do pensamento familiar que era fazer medicina. Até então que eu, no meu segundo ano do ensino médio, isso com 16 anos, eu recebi uma abertura de um grande professor, né, que aqui faço jus, que é o professor Vitor Leal, e ele me abriu a oportunidade, ele me deu a oportunidade, na verdade, de poder lecionar, não era nem fazer um seminário, era lecionar sobre um assunto de meu interesse dentro da filosofia. E onde eu fui escolher a escola cínica, a escola filosófica do período helenístico, né, ao lado do epicurismo, estoicismo. E eu escolhi o cinismo para poder dar aula, nunca me esqueço. E foi a partir daí, depois que eu ouvi o comentário dos meus colegas, você explica bem, que interessante, eu já fiquei com aquilo. Mas eu estava atrelado apenas ao professor Vitor, eu só tive contato com o professor Vitor. Aí então ele uma vez precisou se ausentar, teve um outro professor substituto, o professor Ricardo, e após eu analisar que, independentemente de qual professor, a filosofia me movia, porque eu vi paixão dos dois professores ao explicar o assunto, eu entendi que eu pertencia a esse grupo também, eu queria ser que nem esses dois professores. Então foi através disso que eu comecei a deduzir que não era mais num consultório médico que seria o meu lugar, mas numa sala de aula, em auditórios, conversando com as pessoas. Eu não queria ficar restrito a atender 10 pessoas num consultório. E professor, ele é médico, ele dá o diagnóstico do que você está precisando. O engenheiro, ele constrói casas, né? O advogado, ele defende causas. O médico salva vidas. E o professor, pode parecer clichê, mas é uma grande verdade, é o que formula toda essa capacidade dos outros empregos. E você saber que existiram filósofos médicos, filósofos matemáticos, filósofos engenheiros, isso prova que eu estou no que eu estava e que eu escolhi o caminho certo pela qual eu quis ter a minha trajetória. E foi aí que eu vi que eu queria ser professor das matérias banalizadas atualmente na contemporaneidade e que eu não posso fugir à luta nunca. Então foi com 16 anos, foi vendo espelhos, que eu tomei meu próprio reflexo. Sim, outra pergunta, assim, o senhor tem alguma matéria específica que mais se aprofunda? Pois é, eu trabalho com a argumentação, em muitas instituições eu trabalho com a argumentação, a filosofia, a sociologia, e quando eu trabalho com a argumentação é de tudo um pouco. Porque veja bem, eu por exemplo vou dar aula de argumentação sobre reforma da Previdência, eu não vou utilizar qualquer filósofo, eu vou pegar filósofos como filósofos da escola austríaca, economistas da escola de Frankfurt. Então eu vou pegar filósofos economistas, então eu vou pegar um pouco de literatura, um pouco de direito, um pouco de filosofia, sociologia. Então eu pego de todo tipo de área, mas claro que a minha grande paixão, com certeza, sempre será a mãe de todas, no caso a filosofia, né? Filosofia que vai, a partir dela, se criar ciência, após o início da sociologia, principalmente a filosofia contemporânea, vai ter uma conversa entre as duas. Então, dentre todas as matérias que englobam a argumentação, com certeza a minha preferida é a filosofia. Certo.